nós falamos por que o reino foi dividido, né, em dois reinos. Então, a partir do momento que Israel atravessou o Rio Jordão, né, o Yarden no hebraico, eles receberam cada um a sua parte das terras, conforme o Eterno determinou lá anteriormente, lá em Bereshit, em Gênesis, para Abraham, porque ele mostrou todo o lugar onde que os remanescentes eles iriam habitar, principalmente agora no milênio. Então ele levou Abraham e mostrou toda a área que seria da descendência de Abraham lá em Israel. E depois disso, houve a divisão entre as tribos após as tribos terem sido atravessadas por Yahushua após a morte de Moshe, mas antes o Eterno determina e faz toda a divisão dessas terras ali de Canaã, ainda quando Moshe era vivo. Houveram duas tribos que não quiseram atravessar porque eles tinham muito gado e eles pediram que eles iriam lutar junto com as outras tribos, mas que eles desejariam guardar, né, ficar ali naquela terra que era boa para a criação de gado, e o Eterno permitiu que eles ficassem ali. E após, né, toda essa travessia, a morte de Yahushua, aí, que você conhece como Josué, ocorreu o quê? Ocorreu a divisão de Israel em dois reinos. Então, Israel eram 12 tribos, as 12 tribos dos 12 filhos de Israel, que é Jacó. Então, a partir daí, Yahudá ficou, que você conhece como Judá, no reino do sul, e as outras tribos dos outros filhos de Israel ficou no reino do norte, os outros 10 filhos, né? Por quê? Porque nesse período em que Salomão, Shílomo, né, descendente de Davi, Meler, Davi, rei Davi, ele herdou o trono após a morte do rei Davi. Então, como nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 11, Shílomo, ele recebeu orientação, assim como todo o povo de Israel, através da lei. O Eterno falou que não era para se casar com as pessoas pagãs, porque você está em julgo desigual. Então, como a mulher sempre ela conduz o homem, ela levaria o marido a se distanciar das coisas do Eterno, que foi o que aconteceu com Shílomo. Ele casou com 300 esposas e teve 700 concubinas. Então, ele teve 1000 esposas, na verdade. E aí, a partir daí, ele começou a se corromper, fazer sacrifícios para esses ídolos que dos países à volta, que era tudo proibido pelo Criador. E isso fez com que o Eterno, né, se irasse contra Shílomo. E tem essa passagem do capítulo 11 do livro de Melahim Aleph, que é de 1 Reis, que ele manda o profeta, mas ao mesmo tempo fala diretamente do Criador, falando diretamente para Shílomo, que ele iria tirar o reino de Shílomo e não ia tirar de uma vez por conta da fidelidade do servo dele, o Meler, né, rei Davi. Meler no hebraico é rei Davi. Então, aí depois disso, o profeta pega um talite e ele, que é o manto, toda vez que você vê manto, está se referindo a talite. E talite na Torá é a veste do reino, é a veste de Yahshua HaMashiach, é a veste do varão. Talite na Torá, ele representa o reino do Eterno. Então, essa daqui é a veste do varão. Então, Yahshua HaMashiach, ele deseja que os filhos dele se vistam da mesma forma que ele, tá? Isso daqui é um manto de oração do varão. Aqui, nesse talite, nessa parte superior, é uma oração em hebraico, que é a oração que o varão tem que fazer antes de cobrir a cabeça. E aqui a gente tem as franjas com tzitziot nos 4 cantos da veste, conforme manda Deuteronômio, quando ele dá os mandamentos para o povo de Israel.
tá? E aqui, olha, do lado, na cabeça, nós temos as pedras com as 10 mitzvot que você conhece como 10 mandamentos. Então, o varão ele tem que estar vestido de mandamentos. E nos tzitziot, que são as franjas, tem que ter o cordão azul amarrado, tá? Dado 5 nozinhos que representa os 5 livros de Moshe, que na verdade é a lei do Criador, que o varão ele tem que estar vestido com essa lei, com o mandamento, que é a instrução do Eterno, a vontade do Eterno para o povo de Israel. Então o profeta vai até ele com uma veste dessa, o talite, e ele rasga o talite na presença de Shilomo em 12 partes. Aí ele informa ao rei Shilomo que o reino seria dividido em 2 e que o Eterno daria, Yahuwá daria somente 2 tribos para ele, ficaria Yahudá, que ele pertencia à tribo de Yahudá, e a tribo de Beniamim, lá em Israel. E depois ele daria, né, ele foi até Jeroboão, servo de Shilomo, e deu as outras 10 partes do talite para esse Jeroboão, que era servo até então do rei Davi, do rei Shilomo, que é descendente de Davi. Então o Eterno diz que só não ia tirar o trono ali de fato, de vez, de Shilomo naquele momento, em consideração ao servo dele, Davi. Então, por conta disso, o reino é dividido em 2, tá? É só para fazer um lembrete que é importante você ter muito bem isso entendido na sua mente.